Mateus 26, 36. Tenho certeza que Deus vai falar com você hoje e vai te abençoar através dessa palavra. Levante a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai, que essa palavra fortaleça quem está enfrentando lutas, que essa palavra dê forças para o cansado, que essa palavra nos ensine como proceder diante das adversidades. Abre o entendimento de todos que vão ouvir essa mensagem e usa a nossa boca, meu Pai. Eu coloco a minha mente, meu coração, minha boca à tua disposição, que eu só fale o que tem que ser falado e que possa trazer vitórias para todos que ouvirem com fé e sinceridade. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre o Getsêmani, que todo mundo passa, que todo mundo enfrenta. Que momento é esse? E o que devemos fazer? Semana passada nós falamos sobre Josafá e tiramos lições da história de Josafá. Hoje nós vamos aprender com o melhor professor, que é o Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Vamos tirar as lições do Senhor Jesus no Getsêmani. Mateus 26, 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: o que é que ele disse aí? Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado quem? O que me trai. Olha para mim, por favor, agora. Não converse, deixa a Bíblia aberta e vamos tirar lições. O que significa Getsêmani? O lugar aonde o Senhor Jesus enfrentou a maior batalha dele, a maior guerra dele. Getsêmani é esse momento da sua maior batalha. Não é uma lutinha, não é uma guerrinha, é uma guerra grande. Só que é uma guerra aonde você não pode lutar esperando por ninguém. É um momento tão difícil que nem as pessoas de Deus você pode contar.
porque os discípulos eram de Deus. Mas quando Jesus disse: fiquem aqui, que eu vou orar, orem comigo, me ajudem em oração, vigiem. E Jesus foi orar. Quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. É aquele momento entre você e Deus, Deus e você, e mais ninguém. Fora do Getsêmani, Jesus tinha uma multidão com ele. Uma multidão que recebia milagres, uma multidão que eram abençoados através do Senhor Jesus. Mas na hora que chegou o Getsêmani, ele não tinha ninguém. Era ele, o Pai e ele e mais ninguém. Jesus disse assim para os discípulos: quem vai trair se aproxima. Jesus estava falando de quem? De Judas. No Getsêmani você vê pessoas que você ajudou, que você não fez nenhum mal para elas, te traindo. No Getsêmani você vê pessoas que estavam do teu lado se unindo aos seus adversários, aos seus concorrentes para te prejudicar. Judas mudou de lado e ele veio com aqueles que queriam prender Jesus. E se você continuar lendo, ele traiu Jesus com um beijo. No Getsêmani você descobre as pessoas que durante muito tempo foram falsas com você e você não sabia. No Getsêmani você fica até assustado com a traição das pessoas. Pessoas que você procura pensar aonde você errou com elas e você não vê erro da sua parte com elas, mas vê uma traição muito grande, uma maldade muito grande delas com você. No Getsêmani você passa por uma pressão, porque Getsêmani significa lugar de prensa. É um lugar de prensa, é um lugar difícil. É o lugar aonde você trava uma guerra que, se você não estiver na fé, se você não estiver em oração, você não aguenta. O mal te vence. O Getsêmani é um momento que todos nós passamos, mas tem vitórias depois do Getsêmani. Getsêmani é um lugar que só orando, e você não pode orar um dia sim, um dia não, porque você no Getsêmani é bombardeado todo dia, e você tem que orar todo dia. Você não pode esperar que ninguém ore por você. No Getsêmani é você que tem que orar. Jesus diz: fiquem aqui que eu vou orar. A aflição dele era tão grande no Getsêmani que ele fez 3 orações falando a mesma coisa. Foi difícil para o Senhor Jesus no Getsêmani, e é difícil para todo mundo. Há quem está aqui no Getsêmani dela, passando pela prensa, por um momento difícil, e no Getsêmani nada faz sentido. Você não entende quando você está nesse momento difícil, nada faz sentido. Mas nesse momento você abre mão de entender as coisas para crer no Deus que você depositou a sua fé. E depois do Getsêmani, tudo começa a fazer sentido. Depois que José venceu no Egito, ele falou para os irmãos: eu entendo, agora faz sentido para mim. Eu cheguei primeiro aqui para dar continuidade à nossa geração. O mal que vocês fizeram, Deus permitiu. A prisão que eu passei e tudo que eu vivi, agora faz sentido para mim. Mas naquele momento não fazia sentido para mim. Depois que Davi venceu, ele entendeu. As coisas começaram a fazer sentido para ele. Tudo que ele tinha passado, porque Deus estava preparando ele para coisas grandes. Quando a pessoa, ela enfrenta o Getsêmani dela, um momento difícil, e ela não está bem espiritualmente, ela começa a culpar todo mundo. Ela culpa A, ela culpa B, ela culpa C.
Ela começa a falar demais do passado. Porque antes da pandemia, porque em 95, porque em 2000, porque em 2021 eu tinha tudo, porque em 2022 era maravilhoso. Ela fala do passado, ela fica presa ao passado, ela não se desprende do passado, e ela não consegue enxergar o que Deus tem para ela. Esqueça seu passado, esteja resolvido com o seu passado, porque Deus tem coisas grandes para você. Quando você está no Getsemane, você não pode ficar esperando por ninguém, nem por pessoas que um dia você ajudou, e ajudou muito, ou talvez até se prejudicou, de tanto que você ajudou uma pessoa sem ter condições. Mas você não vai ter o retorno dessa pessoa no Getsemane. As pessoas que você pensa que são seus amigos, suas amigas, você vai ver ficar frio com você, até familiares. Você se depara até com a incredulidade de familiares, e pessoas ficam só de olho, vendo se você vai conseguir sobreviver no seu Getsemane. Getsemane é o lugar da agonia. Jesus orou, Jesus suou, Jesus chorou no Getsemane. E lágrimas de quê? De sangue. Ele derramou sangue no Getsemane. Mas ele não parou. No Getsemane foi muito difícil para ele. Pode estar muito difícil para você. Mas se você está orando, Deus está te dando forças para enfrentar esse Getsemane, porque depois dele tem vitórias. Tem Getsemane, mas tem um Deus por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dando para você entender? Quando a pessoa está no Getsemane dela, mas ela não está bem espiritualmente, ela começa a pensar no pior. A cabeça dela não para, a mente dela não para, ela só fica pensando no pior. Vou perder meu carro, vou perder minha casa, vou perder meu nome, vou perder minha empresa. Ela só pensa no pior, ela só pensa em perder, ela só pensa de uma forma negativa, porque ela não blinda a mente dela com oração. Ela não tem forças para repreender os maus pensamentos. Então ela vai alimentando tudo que não presta, e acaba acontecendo. Jesus venceu o Getsemane, e ele disse que nós podemos vencer tudo como ele venceu. Ele não disse que seria fácil. Ele deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos condições com ele de vencer tudo. Você sabe por que muitas pessoas aqui, elas não vencem o Getsemane dela? Porque elas não oram. Eu vou colocar, deixa a sua Bíblia aberta, leia comigo no telão Jeremias 33:3, coloca aí por favor, leia alto. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis o quê? Coisas grandes e firmes que não sabes. Na atualizada fala coisas grandes e ocultas que não sabe. Quando você ora, Deus revela para você o que Ele não revela para os outros. Olha bem para mim. Quando você ora, Deus mostra para você o que Ele não mostra para outras pessoas. Deus fala com você o que não fala para outras pessoas. Deus guia você por caminhos que não guia outras pessoas. É diferente quando você ora. Por isso que Jesus foi orar. Você tem que ter disposição para orar. Você tem que ter disposição para buscar Deus. Deus sabe o que abateu você. A venda que você perdeu, o prejuízo que você teve, a decepção que você teve. Deus sabe o que mexeu com você. E Ele está permitindo que você escute essa mensagem, porque você não pode parar. Nada pode parar você esse ano. O Getsemane não parou Jesus. A agonia foi grande, a luta foi grande, a guerra foi difícil. Mas depois que ele orou, ele saiu do Getsemane para enfrentar tudo e prevaleceu. Inclusive a traição, inclusive a maldade de Judas. Quando ele saiu do Getsemane, ele saiu pronto, ele saiu recarregado, ele saiu firme para prevalecer na luta que ele estava enfrentando. Uma coisa é quando você não sabe o que vai acontecer, outra coisa é quando você já sabe o que vai acontecer.
Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, tudo que ele ia passar na cruz, ele já sabia. É mais ou menos como a mulher que uma vez pediu oração para mim, dizendo: bispo, eu tive câncer, fiz um tratamento muito difícil, e fiquei careca, e fiz quimioterapia, radioterapia, foi uma luta para mim, mas eu fiquei um tempo bem, e agora o médico falou para mim que a doença voltou, e ela já começou a se ver passando tudo novamente. Há quem já quebrou uma vez, já faliu e agora está à beira de uma falência, e a pessoa fica com esse pensamento: meu Deus, vou ter que passar tudo de novo, como? Eu vou morar com meus pais de novo, ou como é que eu vou fazer com esse compromisso que eu assumi, com essa responsabilidade? Pare de pensar o pior. Jesus sabia tudo que ele ia passar, mas ele teve fé para vencer, e você vai vencer também. Está dando para você entender? No Getsemane é você e Deus, e isso fortalece a comunhão de vocês. Por exemplo, tem irmãos que são muito unidos, porque sofreram juntos, perderam os pais cedo, então uniu muito eles. Tem filha que tem 12 anos, filho que tem 10 anos, 15 anos, e já tem para a idade dele uma maturidade grande pelo sofrimento, e o sofrimento uniu muito a filha com a mãe, o filho com a mãe, o irmão com o outro, porque na hora das lutas fortes, você que lutou junto com alguém, você se uniu com esse alguém. No Getsemane você se une muito a Deus, você se apega muito com Deus, você tem uma firmeza muito grande com Deus. No Getsemane você ora mais, e Deus te mostra mais coisas, e Deus te revela mais coisas. E quando você vencer o Getsemane, aprenda com o Senhor Jesus. Eu vou colocar esse versículo de Efésios, coloca por favor para mim, 4:10, coloca na tela, diz assim: aquele que desceu é também o quê? O mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha para mim, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Vê se você quando sobe não muda, continua o mesmo, continua humilde, tá? Vê se você não troca de mulher, vê se você não despreza quem te ajudou, vê se você não estufa o peito, porque o mesmo Jesus que desceu foi o que subiu, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Vê se você não muda, tá? Porque eu me lembro aqui no Brás, uma triste experiência que eu tive aqui no Brás, quando o bispo chegou para mim e falou: Jadson, faz o programa de televisão nessa madrugada, pega um testemunho forte, leva para você na televisão e faz o programa ao vivo, ajudando as pessoas desesperadas. E eu lembrei de um rapaz que eu tinha atendido, tinha chegado sofrendo muito, e eu pedi para o pastor que me ajuda: liga para fulano. Eu sei que já são 10 e pouca da noite, mas eu soube do programa agora, liga para ele dar testemunho junto comigo agora. E o pastor ligou. Quando o pastor ligou: seu fulano, quem é? É o pastor Ciclano. Eu queria falar com o senhor, para ver se o senhor poderia ir nessa madrugada dar um testemunho na televisão. Isso é hora de ligar para minha casa? E soltou o cachorro, soltou o gato, soltou o zoológico, soltou tudo. E o pastor, muito sábio e no espírito, falou: não é fulano não, é ele mesmo. Eu pensei que era aquele que chegou há tanto tempo atrás, quebrado, chorando muito, pedindo atendimento, desesperado. Não é mais aquele não, porque já se levantou, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Porque Deus põe outro. Deus põe outro. É igual a obra dele. Se um não ajuda, ele usa o quê? Outro, mas ele traz o suprimento para a obra dele, ele é Deus. E aquele homem que a gente viu se levantar, depois a gente viu descer. E depois, revendo, a pessoa pede perdão, a pessoa cai em si, porque engordou, porque se fortaleceu, porque começou a ter condições e começou a mudar. Jesus foi o mesmo, desceu e subiu, o mesmo. Vê se você continua o mesmo, humilde, e não deixa a sua condição estufar seu peito, porque o Deus que tem poder para levantar, tem poder também para fazer descer. Amém? Agora, entenda, por favor, o Deus que começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar a obra dele. Como
Como assim, bispo? Agindo ele, quem impede? Você acha que uma inveja, você acha que um homem, você acha que uma crise, você acha que uma situação pode impedir Deus de terminar o que Ele começou na sua vida? Filipenses 1,6, lê alto aí para mim, por favor. Tendo por certo, lê todo. Vou ler para você. Tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então olha para mim, a obra que ele começou, ele vai terminar. Continue dando material, continue confiando, abra mão de entender e vai crendo. Vai crendo. Bispo, mas está muito difícil. Bispo, mas está muito complicado. No Getsemane é difícil. No Getsemane você chora. No Getsemane o cenário é horrível. No Getsemane você só encontra força na palavra de Deus, porque está todo mundo dizendo quebrou, faliu, não tem jeito, não tem saída. Você só encontra ânimo na palavra de Deus. Amém? Em mais lugar nenhum. É só com Deus, só Deus te anima, porque só Deus sabe o que vai fazer na sua vida. E Ele sempre abençoou, fazendo as coisas mais fortes nos cenários mais tristes, mais feios, mais horríveis. Foi quando Ele mais se manifestou e vai se manifestar na sua vida. No Getsemane Ele venceu. Ele saiu de lá para vencer o mal na cruz. E hoje Ele tem um nome acima de todos os nomes. Hoje Ele tem todo o poder. Deus não deixou nem um pouquinho para o diabo. Todo o poder e toda a autoridade está no nome de Jesus. Esse nome que está aí na sua aliança, em hebraico. Ele tem todo o poder. E é Ele que vai te ajudar. Ele sabe que você desanimou, que você se entristeceu, que você deu uma fraquejada. Ele sabe da sua dificuldade, da guerra que foi essa semana para honrar um compromisso nos últimos segundos. Ele sabe do que você jogou para frente que não conseguiu arcar. Ele sabe da sua luta, Ele sabe das traições, Ele sabe dos funcionários que mudou de lado, Ele sabe das pessoas que querem o seu mal. Ele te trouxe aqui para falar com você. Eu sou contigo, eu vou terminar a obra que eu comecei, você vai arrebentar. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, tem Getsemane, mas tem Deus para me ajudar. Fique em pé, diga, tem Deus para me abençoar. Olha para mim e ouça. Entenda, por favor, olhe para mim. Escute, quando alguém está falando e você olha, você está dando atenção. Escute, você tem que ouvir. Você tem que pensar. Não se preocupe com os outros. Deixa falar, deixa criticar, deixa pensar o que quiser de você. De repente tem gente que está pensando que está nadando em dinheiro, que você não paga porque você não quer, está falando mal de você, está difamando você. Deixa, se concentre na mudança da sua vida. Você está reconstruindo a sua vida. Você está focado em reconstruir a sua vida. Você vai se levantar. Escute, por favor, Deus que te trouxe aqui, e você sabe que Ele está falando com você. Você está no seu Getsemane, mas Deus está com você nele. Preste atenção, por favor. Escute. Escute, eu quero que você pense. Você já viu que na Igreja Universal, na hora da palavra, ninguém fala nada? Depois a gente ora, depois a gente louva, mas agora é hora de ouvir a voz de Deus. Tem equilíbrio. A fé não é desequilibrada, a fé não é emoção. Enquanto eu estou pregando, Deus está te dando força para você aguentar o seu Getsemane. É difícil, é guerra. Na hora do testemunho é fácil, no Getsemane é difícil. Porque você não entende. Porque as coisas tomam um rumo assim, muito, mas muito feio e até difícil de acreditar. Como é que Deus deixa chegar a esse ponto? Olhe a que ponto Ele deixou o filho dele. Olha o que Ele deixou o filho dele passar. Mas olha o que Ele começou a fazer depois que Ele saiu do Getsemane, depois que Ele venceu a cruz. Ele começou a exaltar, 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 exaltar. Daqui a pouco vai começar você a ser exaltado, 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 exaltado. Confie, dê esse crédito, abra a mão de entender. Fala, Deus, eu não vou ficar querendo entender.
Eu não vou, não estou conseguindo, mas eu quero dormir, eu quero ter paz, eu quero força, eu quero condições. Você tem que crer no que você ouve, você tem que crer no que você lê, você tem que crer, você tem que crer no que você está ouvindo aqui. Nós não estamos brincando uma hora dessa de igreja, é sua vida. Tem família dependendo de você, tem filhos na sua responsabilidade. Olha bem para mim, tem funcionários, tem projetos, tem coisas comprometedoras pela frente, e Deus vai te honrar, amém? Ele é por você, Ele é por você. É só mais um pouco que a lágrima rola, porque daqui a pouco a vitória vai chegar.